Eu te convido a abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8. A gente vai dar sequência no que nós começamos a fazer alguns meses atrás. Continuar nas mensagens, na série de mensagens em Romanos. Chegamos ao capítulo 8. Talvez um dos capítulos mais queridos da Bíblia. E um dos principais capítulos da carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Até aqui a palavra do Senhor. Então nós vamos dar continuidade essa semana no nosso estudo de Romanos. E na última vez que nós nos reunimos, nós estudamos Romanos capítulo 6, e eu propositadamente fui para Romanos 8. Por quê? Porque Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, se você ler Romanos capítulo 7, o centro da mensagem do apóstolo Paulo em Romanos 7 é esse: a nossa luta interior, é a nossa luta contra o pecado. Porque ele vai falar aquelas coisas maravilhosas que nós estudamos em Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6, que a justificação pela fé transformou o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, que agora nós temos acesso a Deus, que agora nós somos filhos de Deus. Tudo isso vai sendo falado. E aí, como eu disse na semana passada, a gente começa a olhar para a nossa vida e ver essa luta que existe em nós. E aí ele toca um pouco nisso no capítulo 6, mas no capítulo 7 ele vai expandir isso. E aí ele vai começar, e ele vai chegar no versículo 16 e falar isso: eu não entendo o que eu faço, pois faço o que não desejo, não faço o que desejo, mas o que não desejo. Ele chega ao ponto de falar: eu não entendo o que eu faço, porque eu amo a lei de Deus, mas eu vejo atuando em mim outra lei. E aí ele vai chegar ao desespero no final desse capítulo 7. Mas o importante desse
versículo 16, é que esse versículo 16, ele nos mostra duas coisas. Quais são as duas coisas? O que essa luta interior ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar o quê? Que eu pertenço a Cristo. Que eu já não estou mais no mundo. Por quê? Porque o crente não é aquela pessoa que não peca mais. E agora que eu fui salvo, agora que o Espírito Santo habita em mim, então agora tudo se resolveu, eu não peco mais. Não é essa a vida cristã. Não sei para você, mas pelo menos para 99,99999% das pessoas que eu conheço, ninguém ainda chegou para mim e falou assim, não, eu consigo ser perfeito, obedecendo a lei. Não é o caso. Porque nós não podemos ser perfeitos seguindo a lei. Então, isso traz para a gente o quê? Humildade. Por que traz humildade? Porque a gente não vai olhar para a vida do outro e se achar melhor. Porque eu sou mais santo do que eu sou mais santo do que o outro. Eu não posso olhar para ninguém aqui e falar, eu sou melhor do que você. Eu obedeço a Deus mais do que você. Olha a minha vida e olha a sua vida. Isso vai nos deixar humildes, não vai trazer comparação. Por quê? Porque ninguém aqui venceu isso. E muitas vezes, gente, a gente cai de joelho na presença de Deus se perguntando, Deus, até quando o Senhor vai me deixar lutar com isso? E aí eu sempre lembro do apóstolo Paulo e do seu espinho na carne. Quando ele relata que 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que ele me retirasse esse espinho na carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantas vezes eu já não orei a Deus pedindo, Deus, me tira isso. Deus, eu não quero mais sentir isso, eu abomino isso. E agora, Deus, ele não responde, ele deixa passar por isso. Por quê? Gente, imagina se Deus ele atende todos os nossos pedidos para Deus deixando santo. A gente já pedindo para ser santo e Deus vai deixando de ser santo. É a propósito de Deus que nós andemos na santidade? Sim. Mas propositadamente, ele deixa algumas coisas a gente lutar mesmo contra. Deixa alguns espinhos na carne. Para quê? Para a gente se manter humilde. Porque sabe o que acontece com a gente? A gente começa a achar o fariseuzão. Eu sou santo. Eu sou santo. E olhar as pessoas... Olha lá, a Pamela, não sei muito bem não, se ela tem andado muito ortodoxamente. Então isso vai nos trazer humildade. Mas por um outro lado, se a gente não entende isso, a gente não percebe essa graça que nós recebemos, que a graça dele, ela serve também para as nossas lutas, mesmo quando nós não vencemos, a gente começa a olhar para a vida e olhar para as coisas e começa a ficar pessimista. Eu não consigo mesmo. Eu sou isso aqui mesmo, eu sou uma porcaria, não consigo vencer esse... Então, o trabalho de Deus, esse trabalho de Deus em santificação, essa luta contra o pecado, ela vai produzindo em nós essa humildade de olhar as pessoas como nós, com compaixão, não deixando a gente se exaltar, e vai evitar a gente chegar nesse pessimismo, porque eu sei que eu estou em processo. Existe um processo, eu estou nesse processo. Eu já não sou quem eu era. O pecado que eu amava, hoje eu não amo mais. O pecado que antes eu amava, qual que é o grande identificador de que você nasceu de novo, de que o Espírito Santo habita em você? Às vezes as pessoas vêm me procurar e perguntar, preocupadas com a sua salvação, eu não sei se eu sou salvo. Eu duvido da minha salvação, porque eu não consigo vencer esse pecado, eu não posso ser salvo. E aí a conversa, geralmente a primeira pergunta que eu faço é essa. O pecado que antes você amava, esse pecado que você está falando que você cai, antes você amava, sim, eu amava isso. O que você tem hoje por ele? Eu odeio quando eu caio nisso. A maior evidência de que o crente tem o Espírito Santo habitando nele é que o pecado que nós amávamos antes, agora nós odiamos. E mesmo que nós não venhamos vencer ele,
A gente vive lutando com ele, vive lutando, a gente não se entrega. Então você não vai viver, então se é pela graça, se eu já sou perdoado, não vou me entregar, não vai ser permissivo o negócio, eu vou me entregar. Então, essa luta nos mantém o quê? Com equilíbrio, de humildade, de não pensarmos mais nem menos, a gente está ali, porque eu sei que a graça de Deus me basta. Então é isso o resumo do capítulo 7. E aí no capítulo 7, como eu disse, no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, ele chega a uma conclusão que é desesperadora. Se você abre a Bíblia aí comigo no capítulo 7, no versículo 22, diz assim: no íntimo do meu coração, no meu íntimo, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo sujeito a esta morte? Quem me livrará disso? Graças a Deus, porque Cristo nos livra. E é essa conclusão que ele chega no capítulo 1, no versículo 1, aliás, do capítulo 8. Qual que é a conclusão que ele chega no capítulo 1? Portanto, então isso aqui, ele está introduzindo, pegando o quê? O que ele está acabando de falar. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tá bom, eu luto com o pecado, quem me livrará desse corpo que me sujeito a esta morte? Quem vai me livrar disso? Essa luta interior, isso que eu tenho passado todo dia. Glória a Deus por Cristo. E aí ele chega à conclusão no versículo 1 de que, porque agora eu tenho Cristo, já não há mais condenação. Toda a condenação foi retirada. É isso que o apóstolo Paulo tem trabalhado desde o capítulo 1. Se você não percebeu ainda, gente, ele explica e ele fala do evangelho, ele fala de salvação, ele fala do preço que Cristo pagou, em todos os capítulos. Ele vai falar do evangelho, o que é o evangelho. Ele vai e volta, ele está sempre explicando. Parece que é repetitivo, mas Paulo, você falou isso lá atrás. Não, eu estou falando de novo, que é para você entender melhor. Então ele vai explicar o que é o evangelho, porque ele já explicou que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós lemos atentamente até aqui, até o capítulo 7, a gente vai ter encontrado isso já algumas vezes. Não existe mais condenação. E o que é não existir mais condenação? De novo, é um status legal diante de Deus. É nós não termos mais condenação diante de Deus. Existia um escrito de dívida contra nós, que eram os nossos pecados. Esse escrito de dívida foi pago na cruz. Ele vem trabalhando e agora ele repete aqui de novo. O nosso status foi mudado, foi transformado. Nós não somos mais agora inimigos de Deus. Nós não somos mais agora fora da lei. Agora nós temos o nosso status diante da lei inculpável, sem nada. Você não deve nada para a lei. É isso que ele está dizendo aqui. Contudo, ele não vai apenas trabalhar o quê? O nosso interior. Isso aqui que ele está falando, ele não vai trabalhar o nosso interior, apenas o nosso interior. Por quê? Porque a gente começa a ver aqui, no versículo 2, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, no versículo 1, nós somos livres da condenação por causa do pecado. Nós fomos livres do pecado, da condenação que existia por causa do pecado. Diante de Deus nós éramos culpados. Não existe mais. Contudo, gente, nós precisávamos de muito mais do que liberdade da cadeia. Porque se eu coloquei um exemplo aqui embaixo, imagina que você tem um prisioneiro. E ele
ele é um assassino. Na verdade, ele não é um prisioneiro, ele está aguardando julgamento. Ele chega no dia do julgamento, ele é trazido na frente do juiz, o juiz lê todo... O cara é um monstro. O cara é um monstro, é um assassino, o cara é um monstro. Ele tem uma lista infindável. A única coisa que ele merece, e aliás, a sua condenação é a morte. Cadeira elétrica para ele. É isso que ele merece. Essa é a condenação dele. Aí o juiz, sendo misericordioso, bate o martelo e fala: você está livre. Você pode ir embora. Bom, primeiro que isso não funcionaria no nosso sistema jurídico. Isso não existiria. Mas, se acontecesse isso, o juiz decreta que ele está livre, que todos os seus erros, que todos os seus assassinatos, que toda a sua maldade foi perdoada, que não existe mais nenhuma dívida contra ele. Ele solta esse homem para a sociedade. Alguma coisa transformou esse homem? E o que ele vai fazer quando ele voltar para lá? A mesma coisa que ele sempre fez. Porque o nosso problema não é apenas externo. Nosso problema é interno. O pecado atua dentro de nós, que é o que ele acabou de falar. Ele falou aqui tudo no capítulo 7. Essa luta interior. Então, o que nós precisávamos não é apenas de um perdão externo. Nós precisávamos de alguma coisa que trabalhasse no nosso interior. E é isso que que o versículo 2 está falando. No capítulo 1, nós somos livres da condenação. O prisioneiro está solto. No versículo 2, ele está falando assim: o prisioneiro, agora ele foi transformado internamente. Deus, ele trabalha tanto no nosso exterior quanto no nosso interior. Porque se Deus tivesse apenas nos perdoado e nos deixado sair livres, nada teria nos mudado. Nós continuaríamos sendo o que nós somos. Mas graças a Deus, porque pelo Espírito Santo que habita em nós, agora existe a possibilidade de nós andarmos diferente. E é por isso que existe essa luta interior. Porque agora existe uma guerra. Porque nós não fomos ainda completamente livres do quê? Da nossa carne. E é essa guerra aqui que está acontecendo. Então, é isso que ele está falando nesses dois versículos. Então, versículo 1, Deus, ele nos livrou do poder do pecado, e no versículo 1, ele nos livrou da condenação, e no versículo 2, ele nos livra do poder do pecado. Agora nós temos a capacidade de lutar contra o pecado. O que fora de Cristo, o que fora do Espírito Santo, nunca foi uma opção para a gente. Nunca. O pecado vinha, a gente só se entregava, e aliás, a gente se deliciava no pecado. Porque nós só podemos entender o que é pecado quando o Espírito Santo habita em nós. Só assim. E aí no versículo 3... ele vai falar aqui, vamos lá para o versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus se tornou homem para pagar o preço dos nossos pecados. De novo, mais uma vez, é o que o apóstolo Paulo tem trabalhado desde o começo da carta aqui. Como que Jesus pode ser propiciação para a nossa vida? Como que Jesus pode nos perdoar de todos os nossos pecados? Ele então toma sobre ele os nossos pecados. E na cruz ele paga por todos eles. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os pecados foram perdoados. Todos. Nenhum sequer. Nós não temos mais pecado. Mas, Rodrigo, eu peco. E eu vou pecar amanhã. Como que isso funciona? Diante do Senhor, todos os nossos pecados foram perdoados.
Todos. É por isso que o Espírito Santo habita em você. É por isso que o Espírito habita em nós. Porque se existisse pecado, o Espírito não pode habitar. Deus não habita em pecadores. Deus não tolera um único pecado. Mas porque Cristo pagou por todos os nossos pecados na cruz, então o Espírito Santo pode vir habitar em nós. E agora que nós temos o Espírito de Deus, nós não andamos mais segundo o pecado, nós não andamos mais segundo a carne, satisfazendo a nossa carne, nós andamos segundo o Espírito. É isso que ele tem falado aqui até o versículo 4. Para então que nós só podemos ser santos por causa do Espírito Santo. Só por causa dele. Só por causa dele. Aliás, gente, tudo que a gente vê no mundo de bom é por causa da graça de Deus. Tudo. O que nós na teologia nós fazemos a distinção entre graça comum e a graça salvífica ou a graça especial. O que é graça comum? Graça comum é Deus, ele derrama chuva sobre bons e sobre maus. Deus dá saúde para bons e para maus. Vocês veem que pessoas que não temem a Deus, aliás, que fazem críticas muito duras contra Deus, que blasfemam o nome de Deus, essas pessoas, elas respiram, elas têm saúde, muitas vezes são muito ricas, têm filhos saudáveis, são pessoas saudáveis, mas elas só podem fazer tudo isso por causa da graça comum de Deus, que é sobre todos. Porque todos somos criatura de Deus. Mas existe uma graça salvífica. E essa é a graça especial. A graça que Deus, ele derrama sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos, para que eles possam ser salvos, santificados e andar em novidade de vida. Então essa é a distinção. Mas tudo é graça. Tudo. Gente, o mundo não se explodiu ainda em guerra por causa da graça de Deus. Porque senão, algum maluco já teria apertado aquele botãozinho vermelho para jogar uma bomba atômica no outro. E aí o outro joga de volta. Aí o que sobra do mundo? Nada. A gente se explode em guerra. Por que isso não aconteceu ainda? Porque o Espírito Santo restringe a maldade do homem. Aí no versículo 5 ao 7, ele vai começar a nos dizer, tá? Como que eu venço o pecado? Se eu tenho essa luta interior, eu vivo essa luta interior, a pergunta que fica na minha cabeça é: como que eu faço então, apóstolo Paulo, para vencer o pecado? Como que faz para vencer? E aí o que ele vai nos responder, no versículo 5 ao 7, é: vencendo a batalha da mente. Você só vai vencer o pecado se você vencer a batalha da mente. Abre aí versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vai finalizar aí no versículo 8. Então, como nós vivemos está inseparavelmente conectado com o que nós pensamos. Como você vive aqui e agora, como você responde na sua vida, está conectado ao que você pensa. O maior campo de batalha para o crente é aqui. É aqui. Porque se você ver a descrição de Tiago, na sua carta, ele vai falar que começa tudo aonde? É interno. Quando o pecado acontece, já está consumido tudo. Ele já subiu para o coração, ele já foi. O ato em si é a última instância de um processo que começou na mente. Então a maior batalha que precisa ser vencida é na sua cabeça. Se você não vencer a batalha da cabeça, você não consegue vencer o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre mente. Mente. Você não anda conforme ou com a mente desse mundo, desse século, com a mente da carne. Vocês agem, vocês pensam, vocês estão conectados com aquilo que o
espírito pensa, aquilo que o espírito quer, controlados pela mente. A sua mente é controlada pelo Espírito Santo. Então a nossa batalha é contra a mente, começa na mente. Então aquilo que preocupa a sua mente vai dirigir a sua vida ou moldar o seu caráter. Aquilo que você anda preocupado com, gente, é isso que preocupa, isso que guia a sua vida. É isso que vai guiar a sua vida. Um bispo da Inglaterra, ele diz assim: a sua religião é aquilo que você faz quando está sozinho. A sua religião é aquilo que você faz quando está sozinho. O que você mais pensa quando você está sozinho? Só você e Deus. O que domina os seus pensamentos? O que faz você se inspirar? O que consome você quando você está sozinho? Só você e Deus. Essa é a sua religião. Esse é o seu Deus. Por quê? Vamos supor que você é consumido por... passando pelo meio dessa pandemia. Tudo está acontecendo agora. E não poucas as vezes nós conhecemos pessoas que estão sendo consumidas pela pandemia. A pessoa não faz, a vida parou. A vida parou. Ela não faz mais nada. Por quê? Porque ela tem tanto medo. Tanto medo. O que governa a vida dela é o quê? O medo. Aonde que começa o medo? O que está controlando a vida dela? As ações dela estão aonde? Na cabeça dela. O que tem controlado é o medo que ela tem, aquilo que consome os seus pensamentos todo dia, toda hora, é o quê? A televisão falando das notícias, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. E o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo para a gente não tomar cuidado, não estou dizendo para a gente deixar de fazer nada, não esse é o ponto. O ponto é, nós cremos num Deus soberano. E eu escutei uma ilustração esses dias, muito interessante, não lembro quem me falou isso, mas o Deus que acendeu, foi Eduardo lá atrás, o Deus que acendeu a luz, que é a nossa vida, é o Deus que vai apagar. Porque a nossa vida não está nas mãos de um vírus. A nossa vida não está nas mãos de Satanás. O que controla a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Ele é o Senhor. Gente, vocês creem que o Senhor controla esse vírus? Aliás, gente, se Deus não está por trás de tudo isso, se Deus não tem o poder para controlar o vírus, se Deus não tem o poder para controlar todas essas coisas que nós oramos contra, por exemplo, está vindo um furacão na nossa direção, no estado do Massachusetts. A gente ora o quê? Deus desvia o furacão. Por quê? Porque nós sabemos que quem controla a natureza é o Senhor. Se Ele não tem poder para controlar o furacão, por que eu vou orar? Se Deus não tem poder para controlar o vírus, por que eu vou orar? Não, está nas mãos do destino. Então a gente vai ser fatalista, a gente vai ser esse que acredita em destino. Por quê? O Senhor não controla isso. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele é o soberano. E Ele está assentado no trono. Ele é o Deus que controla as nossas vidas. Mas então eu vou me preocupar, eu só vou pensar todo dia, toda hora, no quê? Em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não, então eu vou me enclausurar em casa, eu vou me trancar, e eu vou ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro, só vou fazer isso. É isso que você vai fazer? Tem como fazer isso, gente? E não é esse o ponto também do apóstolo Paulo aqui. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está falando aqui? É que a nossa mente, o nosso coração, o que nós pensamos, ele tem que estar cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Sabe por que nós nos preocupamos excessivamente? Porque nós esquecemos das promessas do Senhor. Porque nós esquecemos tudo que Ele tem falado até agora. Nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Nós esquecemos o que Ele fez para nos salvar, o quanto Ele nos amou em Cristo. Nós esquecemos essas coisas. Aí quando a dificuldade vem, a gente já pensa, nossa, Deus está me deixando passar por isso. Como que Deus pode me deixar passar por isso?
E aí a gente começa a ficar preocupado e nos esquecemos do quê? Se aquele que me deu Cristo, como que ele não vai me ajudar na situação? Como que ele não vai me dar suporte para passar por meio dessa crise? Se ele me deu Cristo, o que ele não vai me dar? Sabe por que nós nos preocupamos excessivamente com as coisas, gente? Porque nós esquecemos de quem nós somos filhos. Porque quando nós conhecemos o nosso Pai, quando nós conhecemos mesmo o nosso Pai, e então, essas preocupações elas se vão. Passa. Por quê? A gente vai deixar de ficar preocupado? A gente vai se preocupar com as coisas. Sim, a gente vai se preocupar. Então a gente não vai se trancar o dia inteiro e Bíblia o dia inteiro. Não é isso. Eu vou me preocupar com as coisas? Sim, se você tem trabalho, se você tem filho, você vai se preocupar com as coisas. Mas essas coisas não vão consumir você ao ponto de te tirar a sua paz. Porque a sua paz vem dele e não das circunstâncias. É esse o ponto. E aí, o que ele vai falar? O apóstolo Paulo vai falar do versículo, no resto do capítulo, ele vai falar basicamente do 14 ao 17, que nós somos filhos de Deus. De novo, ele já falou que nós somos filhos. Ele vai repetir de novo. Porque nós precisamos ser constantemente lembrados que nós somos filhos de Deus. E aí ele vai depois falar do 18 ao 27, que nós temos uma esperança futura. Ele já falou de esperança futura no texto de Romanos? Já falou de esperança futura. Mas agora ele vai de novo expandir o que ele está falando. Existe uma esperança futura. A nossa vida não é aqui, não é agora. Então para de olhar para as coisas desse mundo. Então para de ficar perdendo o seu tempo com a sua cabeça pré-ocupada nas coisas desse mundo. Porque isso só vai te levar ao quê? Ao desespero. Só vai te levar ao desespero. E aí ele vai finalizar do versículo 28 ao 39. Nós somos amados e mais do que vencedores. Como que eu posso ter certeza de todas as promessas de Deus? É isso que ele vai falar no finalzinho do Romanos 8. Porque nós temos Cristo. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa certeza. Então o que preocupa você dirige a sua vida. E aí ele está falando aqui no versículo 6, que tem duas maneiras. Você pode viver escravo dos seus pensamentos. Isso vai te levar à morte. Isso vai te levar ao desespero. Isso vai te levar ao desgosto. Isso vai te levar ao medo. É só isso que isso vai te levar. Ou você pode focar o seu pensamento, a sua mente em Cristo. Isso vai te levar à vida. Isso vai te levar à liberdade. Isso vai te levar à alegria, à paz, à certeza, à esperança. Mas como que isso pode acontecer, gente? Não é assistindo notícia. Mais uma vez, eu não estou falando para você não assistir notícia. Porque senão, gente, vai ter sempre aquele abençoado, para não falar outra palavra, que o Rodrigo falou para a gente não ficar assistindo notícia. Não. Assiste notícia, assiste jornal, se mantém informado. Mas é notícia num lado e Bíblia do outro. Porque aqui é a nossa esperança. A nossa esperança não vem do governo, não vem do dinheiro, não vem da ciência, não vem do nosso entendimento. Aliás, gente, o grande tapa na cara que esse vírus deu para todo mundo foi esse. Para quem confia no dinheiro, o que o dinheiro pode fazer? Para quem confia nos governos, o que o governo pode fazer? Para quem confia na ciência, o que a ciência pode fazer? Esse foi o grande tapa na cara desse vírus. A nossa confiança está no Senhor. Mas isso então, como que eu vou conseguir vencer a batalha da mente? Como que eu vou conseguir não viver preocupado com todas essas coisas? Só tem um jeito, gente, isso aqui. Todo dia. Você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Se você não tiver outra coisa para fazer, é um ótimo jeito de passar a quarentena. Agora que a gente está todo mundo quase sendo vacinado, né? Acabando as quarentenas. Mas se você teve a oportunidade de ler isso aqui, isso é um ótimo jeito de parar. Eu fico entediado na quarentena. Vai ler Bíblia. Sabe por quê, gente? A gente começa a ler, e nós cantamos uma música aqui hoje sobre Deus abrindo o mar. E aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente começa a ler as histórias do Antigo Testamento, eu não sei você, mas o meu coração enche de fé e de alegria quando eu estou lendo o Antigo Testamento. E eu vejo as promessas de Deus, e eu vejo Deus agindo em favor de um povo pecador, que sou eu.
Eu vou vendo Deus como Deus é bom. Eu vou vendo Deus fazer o impossível acontecer. Deus abrindo porta onde não existe. Deus curando. Deus faz. Eu vou vendo. E aquilo vai me enchendo de esperança. Não, Deus é esse Deus. Deus é esse Deus. Aí eu saio de casa e eu vou para o meu trabalho. Aí eu saio de casa e vou para a escola. Aí eu saio de casa e vou viver a minha vida. E aí a primeira coisa que acontece no meu dia dá errado. Ou a primeira coisa que acontece no meu dia é uma notícia ruim. Mas eu li a palavra, eu estou cheio da palavra. Aquilo vai me afetar? Lógico que vai me afetar. Pode nos causar até tristeza, até um certo nível de preocupação. Mas aí eu logo me lembro o quê? Eu me lembro de quem é o meu Deus, de quem é o meu Pai, de quem é o meu Senhor. E de que a minha história está nas mãos dele. E não das notícias ruins. Então, gente, a gente só vai conseguir passar por essas dificuldades, vencer a batalha da mente, vencendo na Bíblia, buscando o Senhor. E é lógico, na oração. Esses dias, meu professor, estava conversando com ele, e ele me apresentou um dado de uma pesquisa feita com pastores. E a pesquisa era, quanto tempo você ora? Por quanto tempo você ora todos os dias? Qual é o período de oração que você tem todos os dias? A média de pastores, eu não estou falando de pessoas da igreja, de pastores, líderes religiosos, a média foi 2 minutos por dia. Quando ele me falou, vai falar pelo menos, sei lá, uns 30, 40 minutos, pelo menos isso, no dia. Porque você espera que um líder ore, porque se você não ora meia hora por dia, para mim, gente, meia hora por dia é o mínimo de qualquer crente. Eu vou falar a minha verdade para vocês. Eu pensei que ele ia falar isso. Não, o líder religioso é 1 hora. Os ruinzinhos, 30 minutos. Né? 2 minutos. Eu falo assim, como que ele quer ministrar na vida das pessoas? Com que autoridade? E agora a autoridade que eu estou falando é espiritual. O negócio é espiritual. Porque, gente, quando a gente deixa de orar, olha o que você está dizendo quando você deixa de orar. Se você não tem, eu estou te batendo mesmo nisso aqui. Se você não tem leitura bíblica todos os dias e não tem oração, é para você isso aqui mesmo. Tá? Se você não consegue orar ao Senhor, tirar um tempo para ler a Bíblia, você vai sucumbir a todas as dificuldades da vida. Qualquer coisinha vai te abalar. Porque a sua fé não está forte. Se você não ora, o que você está dizendo com a sua falta de oração? Eu não oro. Você está dizendo o seguinte, eu consigo viver a minha vida com as minhas próprias forças. Eu posso carregar as minhas próprias cargas. Eu não preciso que Deus faça isso. Agora, aqueles como eu que sabem que não conseguem fazer nada, mais nada, sem Deus, a gente tem que ajoelhar lá mesmo e colocar a boca no chão, no pó, e falar, Deus, se o Senhor não fizer, eu nem de casa saio. Porque é pela tua graça. A força não está no meu braço, não está na minha inteligência, é o Senhor. Não existe nada em mim, Senhor. Se o Senhor não fizer, Senhor, se o Senhor me der graça para estudar, para ir para a escola, eu não consigo aprender. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos dá graça. Gente, oração e Bíblia não é opcional para nós. É necessidade. Se nós deixamos de fazer, nós estamos assumindo o quê? A posição de Deus na nossa vida. Você é seu próprio Deus. Eu posso. Você está batendo no peito e eu garanto que eu consigo. E talvez você possa passar isso pela sua cabeça, mas eu te garanto que você não aguenta. Porque Jesus disse que nós não aguentamos carregar os nossos fardos. Mas Ele também nos disse, tragam a mim os seus fardos, que eu vos aliviarei. Amém? Bíblia e oração. Isso aqui basicamente diz, mas vocês não podem servir a 2 senhores. Porque o que está acontecendo do versículo 7 ao 8 é basicamente isso que ele está falando. Vocês não conseguem viver preocupados com essas coisas. E o quê? E servir a Deus. Vocês não podem consumir. Por que ele fala aqui que aquele que tem o espírito, que tem a mente voltada para as coisas da carne, não pode se submeter à vontade de Deus? Por que ele não pode, apóstolo Paulo, se submeter à vontade de Deus?
Porque ele quer servir a carne, porque ele está preocupado com as coisas da carne. Ele não vai poder servir a Deus. E é o que Jesus disse também. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque nós vamos amar um e a rejeitar o outro. E porque nós vivemos nesse mundo material, nós sempre vamos tender a valorizar mais o quê? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente percebe com o nosso olho. Por isso que nós temos que estar sempre imersos na palavra de Deus. Caso contrário, a palavra de Deus, ela fica sendo o que para nós? Uma coisa abstrata, uma coisa, legal, uma vez eu li lá, o que eu li mesmo? Não lembro. Mas aí eu vi lá, Jó passando pela arca. Como? Você entende? Por quê? Porque a minha Bíblia está em casa faz tanto tempo lá parada. Como que isso vai te ajudar na sua vida? Deus, ele escreveu a palavra de Deus, a palavra dele para nos dar, nos guiar na vida, nos liderar, para nos levar na vida, e a gente faz o que com ela? Não. Domingo que vem, a gente continua em Romanos capítulo 9. Então nós nunca vamos conseguir servir a Deus dessa maneira. E nós nunca vamos conseguir servir a dois senhores. Mas nós pertencemos a Deus e vivemos guiados pelo Espírito e temos a certeza de que nele teremos vida. É essa a conclusão, depois de tudo isso, que ele chega do versículo 9 ao versículo 11. Mas nós não somos guiados pelo quê? Pela mente dominada pela carne. Nós não colocamos o nosso pensamento na carne. Nós, os que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para fazer aquilo que Deus quer. Não o que a nossa carne quer. Isso vai nos levar à vida e vida em abundância. E aí no finalzinho do versículo do capítulo, aí no versículo 12 do capítulo, não, do meio do capítulo, do versículo 12 e 13, ele finaliza: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com o que a carne deseja, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então nós estamos em dívida com o Senhor, com o Espírito e não com a carne. E em que sentido que é ter a dívida? Nós somos devedores. Em qual sentido? O que ele está querendo nos dizer com isso aqui? Agora nós somos perdoados no versículo 1. E agora no 13 ele fala, nós temos uma dívida com Deus. Qual que é o sentido? Do que ele está falando aqui? Nesse último versículo da nossa passagem. Nós temos uma dívida não de cumprir aquilo por uma obrigação. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que nós vivemos numa sociedade, nós temos deveres civis, certo? Tem muitas coisas que nós não devemos fazer. Então, nós não fazemos essas coisas, muitas vezes, por quê? Porque nós temos medo de quebrar a lei e ir para a cadeia. Muitas vezes é o nosso medo. Muitos cristãos têm servido a Deus da mesma maneira. Você serve a Deus com medo. Como assim? Não, eu não vou pecar. Por que eu não vou pecar? Porque vai que alguém descobre. Eu não vou pecar. Por quê? Porque se eu pecar, Deus vai me castigar. Deus vai tirar isso de mim, Deus vai fazer. Essa não é a motivação pela qual nós obedecemos a Deus. E não é essa a motivação que Deus quer que exista no nosso coração em obedecê-lo. Nunca foi. Então, para o crente, nós não obedecemos por medo de alguma coisa. Nós obedecemos a Deus de uma outra maneira. Existe uma lei? Existe. Existe alguma coisa que nos prende, que nos liga
a obedecer a Deus? Sim, existe a lei de Deus, nós devemos obedecer a lei de Deus. Mas, em primeiro lugar, a lei de Deus, ela foi nos dada para quê? Para nos ampliar os nossos limites. Ela foi dada para nos guardar a nossa vida. A lei de Deus é santa, boa e agradável. Mas a lei de Deus, o senso de obediência que nós devemos ter com a lei de Deus é mais ou menos o senso de obediência que nós temos com o casamento. O casamento, ele é uma instituição legal, jurídica. Tem os termos que você assina. Você assinou um contrato de casamento. Você legalmente está responsável por aquilo. Existe uma lei jurídica que rege aquilo. Contudo, quando você pensa em fazer alguma coisa contra a sua esposa, contra o seu marido, você pensa assim: nossa, eu vou quebrar aquela cláusula da lei do casamento. Você pensa nisso? Qual que é o seu pensamento? O que dirige você a não pecar, a não ir contra o seu próprio casamento? O que faz isso? O amor. Eu não vou fazer isso porque isso vai machucar a minha esposa, que isso vai machucar o meu marido. Eu não vou fazer isso porque isso vai prejudicar o meu casamento, o meu relacionamento. Obediência para Deus, gente, aqui é relacionamento. Deus está preocupado com relacionamento. E não que você sirva a Ele com medo dEle. Porque os seus pecados, versículo 1, já foram perdoados. Já não tem mais pecado, mas agora, então por que eu não vou mais pecar? O que vai me dirigir a não pecar mais? Se está tudo perdoado, eu vou cair na vida. Não. Porque se eu entendi o preço que o pecado exigiu do meu Senhor, e é por isso que a Bíblia usa esse termo aliança. É esse termo que não existe para nós, gente. Existe algum termo, existe para nós alguma instituição, algum relacionamento, algum contrato legal que seja mais íntimo do que o casamento? Não. Nada é mais íntimo do que um relacionamento legal de um homem e uma mulher casados. Mas ele é só um relacionamento legal? Não. Ele é dirigido pelo amor. Então nós obedecemos a Deus, não porque nós temos medo de Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança nos leva ao quê? A obedecer por amor. Esse é o nosso. Essa deve ser aquilo que nos dirige na nossa vida. Isso deve ser o que dirige nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque não existe mais condenação sobre nós. Porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Agora dá-nos graça, Senhor, de viver e ganhar a batalha diária da nossa mente. Vivendo, Senhor, na palavra, prostrados diante do Senhor na oração. Dá-nos graça, ó Deus, para vivermos assim. E dá-nos graça, ó Deus, para entender e para nos motivar a te obedecer. Lembrando que nós temos uma aliança com o Senhor. E que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Cristo. E a obedecer o Senhor por amor. Então, Pai, faz isso por nós, em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.